Seja bem-vindo ao Fazendo Barulho de hoje aqui na sua Rede Vida de televisão, também acolhendo a todos que nos escutam pela Rede Shalom de rádio e todos que estão conectados no YouTube também acompanhando o programa de hoje, saudando toda a família Rede Vida, o Silvio Brito e família, o pessoal que estava conferindo aí a programação da Rede Vida de televisão. E hoje no Fazendo Barulho, hoje nós entraremos na vibe do Dia Mundial dos Pobres, que nós viveremos amanhã como igreja. E por isso, o tema de hoje se chama Tenho Sede, Delny. Boa noite. Por que tenho sede? Boa noite, Diego. Boa noite, família. Como é bom estar junto aqui com vocês. Faz referência à experiência que Santa Madre Teresa de Calcutá teve ao olhar para um pobre e ali escutar o apelo do próprio Jesus Cristo dizendo, tenho sede. E aquilo moveu o coração dela, impeliu o coração dela a ir de encontro aos mais necessitados. E no programa de hoje nós vamos ouvir histórias, relatos de pessoas que dedicam a vida também ao serviço daqueles que mais precisam, daqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. E como é belo reconhecer no testemunho deles, vai ser muito belo, na verdade, reconhecer essa experiência com o próprio Cristo crucificado, né? Nós vamos receber aqui no estúdio 2 missionários, um da Obra Lumen, Camila Correia, 27 anos, e também da comunidade Shalom, do projeto Shalom Amigo dos Pobres, o Lucas Lobato. Eles vão contar a experiência deles com os projetos sociais que cada uma dessas comunidades tem realizado ao encontro dos nossos irmãos mais necessitados. Mas vamos ter também outros carismas, né, Delny? Outros carismas. Nós fizemos uma visita à Casa da Toca de Assis aqui em Fortaleza e também foi uma experiência muito rica deles também falarem pra gente como é o trabalho deles, as experiências que eles foram tendo ao longo desses anos de trabalho. Inclusive um abraço para as irmãs, para a galera da Toca de Assis que está assistindo a gente, também de outras comunidades que prezam também pelo serviço aos mais necessitados. Se você é de outra comunidade, coloca aí no chat do YouTube, com muita alegria a gente te acolhe aqui no Fazendo Barulho. Nós vamos também ter muita música no programa de hoje, também a adoração ao Santíssimo Sacramento, que é o mais importante. Estaremos diante de Jesus, vivo e ressuscitado, presente na Sagrada Eucaristia. Você pode se contactar conosco através das nossas redes sociais. Somos @Fazendo Barulho em todas as redes sociais. Vamos estar aguardando a sua participação lá no direct do Instagram também. Aqui no chat do YouTube também você pode colocar também as suas considerações e intenções para a adoração de logo mais. E já que está todo mundo disposto a ser enviado aí de encontro àqueles que mais necessitam, a gente vai agora ouvir a música do Missionário Shalom cantando Eis-me Aqui. Acho que me apaixonei, não resisti, me entreguei. Te escutei a me chamar, deixei tudo para te seguir. Restituiu com o teu perdão, transformou todo o meu coração. Nem por dias no Caribe eu troco tua presença, Deus. Eu sou latino-americano, sou peregrino nesse mundo, sou eleito pelo teu amor. Leva-me, Senhor. Eu sou latino-americano, sou Peregrina nesse mundo sou. eleito pelo teu amor. Leva-me, Senhor. Eis-me aqui, sou teu servo, Senhor. Faz de mim o que você quiser, pois pra mim tu
Señor. ¿A dónde tú vas yo voy? Si vienes a la derecha voy, Si me mandas a la izquierda voy. y enfrente tú estás, Señor. ¿A dónde tú vayas voy? Eis-me aqui. És minha felicidade, Deus. Dá-me tu vontade. Eis-me aqui. Na conversa de hoje teremos dois carismas da igreja representados pela nossa querida Camila Corrêa, 27 anos, comunidade de vida da Obra Lumen de evangelização, também celibatária, e também nosso irmão Lucas Lobato, da comunidade Shalom, projeto Shalom Amigo dos Pobres, projeto que nasceu agora no início da pandemia, em 2020. Uma grande alegria ter vocês aqui conosco, sejam muito bem-vindos. A alegria é toda nossa, viu? Por toda a comunhão. Obrigado, Diego, Delny. Boa noite a todos. Vai ser muito bom ouvir as histórias que vocês vão trazer a partir da vida de vocês, do trabalho de vocês, e com certeza vai incentivar muita gente a querer dedicar também o serviço àqueles que mais necessitam. Talvez tenha uma pessoa aí na sua rua, do seu lado, precisando de uma ajuda, mas você vai entender como você pode fazer para ajudar e como Jesus ele se esconde, né, nessas pessoas que mais precisam. Mas antes de conhecer mais sobre o trabalho de vocês, antes de vocês falarem um pouquinho daquilo que vocês realizam no carisma de cada um, eu queria que vocês falassem um pouco, começando pela Camila, quem é o pobre, Camila, para você? Fala pra gente. O mais pobre, né? Aquele que tá ali escondido, né? Aquele que tá à mercê, é aquele que muitas vezes a gente não vê. E a gente cresce assim, a gente cresce, não é educado, na verdade, a ver, né? E o pobre é aquele que Jesus docilmente se esconde. E a gente vai aprendendo a enxergá-lo à medida que vamos mergulhando no Evangelho. Principalmente em Mateus 25:40, né? Que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Jesus silenciosamente se esconde ali de uma forma escondida, de uma forma silenciosa, mas que quando nós colocamos um olhar atento naqueles que mais sofrem, que geralmente estão sempre nas esquinas, que geralmente estão sempre escondidos, à margem, a gente entende, tem uma presença ali, e é de Jesus, né? Jesus pobre, como Madre Teresa também escutou, né? Sim, pra você, Lucas, quem é o pobre pra você? Para mim, Jesus no pobre é primeiramente aquele que me chamou, né? Mateus 19 foi o meu chamado vocacional e muito interessante porque desde esse chamado, né, Deus ele já dizia ali, né, que aqueles que queriam ser perfeitos deveriam vender tudo, deixar tudo, me seguir e dar tudo que tem aos pobres, né? Desde então eu venho enxergando, né, também como uma missão muito específica, que é esse amor aos mais pobres, dentro também da minha missão. E Jesus é esse totalmente empobrecido, né? Jesus é aquele que se encarnou, o verbo divino do Pai, que se fez pobre e que todos os dias me chama a olhar os meus irmãos, sejam os mais necessitados, as pessoas em situação de rua, dependente químico, ou os irmãos que moram comigo, os irmãos, os jovens, né? Enxergar eles como aquele Jesus pobre que necessita ser alcançado, que necessita escutar uma palavra de esperança. Então, para mim, Jesus é esse. Vocês falando da experiência de perceber Jesus no pobre, Lucas, isso sempre foi muito óbvio para você? Você teve alguma dificuldade de chegar a perceber? E, assim, além disso, eu penso que muita gente está assistindo vocês agora, deve dizer assim, que lindo, eles fazem esse trabalho, né? Vamos investir que ele vá. Mas, muitas vezes, são pessoas que têm medo por causa de situações na sociedade. A gente tem medo de chegar perto do pobre por causa da violência. Tem aquele preconceito às vezes também. Tem né? medo de ser assaltado. Existem muitos estigmas, né?
Vocês já passaram por isso? Vocês veem algumas dessas dificuldades? Lucas, por favor. Isso é verdade, né? Mas eu acredito que só é difícil evangelizar o pobre quem não tem uma experiência com Deus. E é até compreensível, né? Porque, como você ia dizendo, Diego, hoje a gente escuta, né, o tempo todo e vê, né, pessoas que são assaltadas, pessoas que são abordadas, violentadas, né? E isso acaba nos criando um muro que nos separa de ir ao encontro daqueles que mais necessitam. Mas para quem tem uma experiência com Deus, esse muro ele é quebrado, ele é destruído. E não tem por que eu não ir ao encontro do meu irmão, porque eu passo a enxergar esse pobre, né, ou aquele que necessita, como alguém que precisa escutar o anúncio do Evangelho de Deus, né, do Evangelho de Jesus. Mas assim, quando eu comecei a evangelizar os pobres, né, eu sou natural de Brasília, e aí em 2013, né, quando eu entrei na obra Shalom, eu comecei a servir junto com os pobres. E eu lembro que a primeira vez que eu fui para a evangelização dos pobres, eu também me senti interpelado dessa maneira, porque falaram assim, não, no sábado a gente vai evangelizar lá no presídio. E eu pensei assim, meu Deus do céu. Como é que vai ser isso? O que eu vou falar para aqueles homens, né? Aqueles homens, né, criminosos, né? Eu não sei o que eu vou falar, né? Até um Começou pouco de medo, bem, né? Começou com força, né? O nível lá em cima. Mas Dificuldade. foi justamente essa experiência com Deus que quebra essa barreira, né? Que quebra essa barreira. E um pouco da nossa missão, né? A gente que está mais à frente, né, dessa evangelização com os pobres, é poder quebrar esse estigma, né? Que muitos de nós, né, até consagrados, né, pessoas que fazem parte da igreja, né, tem também por medo da violência, que é compreensível, mas o amor que nós temos por Jesus, ele é maior e ele deve nos levar a superar essas barreiras e seguir. Vamos evangelizar. Olha, eu tive uma experiência de estar em missão na mesma cidade que o Lucas, lá no Rio de Janeiro. Era impressionante como o Lucas conseguia mover todo mundo a querer ajudar os pobres. Tinha uma praça lá perto do Shalom. A gente ia para lá fazer ações de evangelização. Era impressionante como todo mundo era contagiado pela alegria. De fato, é uma missão. E isso se encarna pela forma que na ele fala. vida da pessoa. É impressionante isso. E Camila, para você, quais são essas barreiras? De que forma a gente pode ultrapassá-las, né? Enquanto o Lucas falava, eu lembrei de uma frase que Papa Francisco fala, que onde tem muros, existem corações fechados. Né? E ao invés dos muros, a gente precisa construir pontes. Né? Ao invés dos muros, vamos destruí-los para criar pontes. Né? Claro, o mundo ele vai nos educando de uma forma que a gente precisa criar esses muros, porque violência, né? A gente vai tendo esse medo natural. Mas se fomos criados pelo amor, né? Para amar, se somos imagem e semelhança do amor, e é natural do amor, né? Tá ali na essência do amor. O amar, ou seja, o sair de si, Jesus, ele fazia o quê, né? Ele saía e ia aonde? Nas prostitutas, nos ladrões, naqueles que ninguém queria. Então, claro, é um processo, mas que a partir do evangelho, né, de quando eu toco naquela realidade, eu vou criando essa ponte mesmo, né? Eu acho que é natural que as pessoas elas vão crescendo, né, dentro desse muro, mas à medida que a gente vai saindo, vai olhando, quando a gente vai às ruas, Ave Maria, né? Quando a gente vê os irmãos, aqueles que usam drogas, a maioria, né? A grande maioria usam drogas. Mas a gente pergunta não qual é a droga que ele usa. A gente vai à rua, senta com ele, senta no papelão, entende, escuta, olha no olho. Escuta a história, né, deles. Eles já ficam assustados. Ele está olhando no meu olho, né? Eles não são acostumados a isso. Não é qual a droga que você usa, mas qual a dor que você sente? Qual a sua dor? Porque, na verdade, a droga é ali uma anestesia para aquela dor. Tanta dor. Camila, assim, meu papel aqui vai ser provocar, né? Que sabe quando a gente provoca as melhores respostas. Assim, porque a gente, conversando sobre esse tema, a gente escuta muitas coisas, né? Onde é que entra, por exemplo, a dimensão da prudência
né, diante de todas essas realidades? Para que quem está nos assistindo não entenda que o amor de vocês de Jesus é uma coisa assim, desencarnada, né, muito louca, né, muito imprudente, né? A pessoa gosta dessa palavra, prudência. Tudo bem, é uma virtude, tá? Mas o que é que você poderia falar sobre isso? Assim, como é que você, na sua vida, foi desenvolvendo isso? Assim, dentro do nosso carisma, né, a gente entende que a gente sempre percebe que ir em grupos, sempre, né? A gente sempre vai em grupos, a gente sempre vai em horários marcados, a gente nunca vai só, a gente sempre entende os locais, a gente sempre percebe onde ir, né? A gente nunca vai só, claro, né? A prudência, ela sempre existe. A prudência, ela sempre está ali em primeiro lugar. A gente entende que os nossos irmãos têm muitas dores, a gente entende de onde eles saíram, a gente entende que uma criança que saiu de um local onde o pai é traficante, a mãe é prostituta, o que ele vai se tornar, a gente entende isso. Então, por isso que existem as ações de evangelização, né? E por isso o Shalom dos Pobres, né? A Shalom Amigo dos Pobres, por isso o Lumen, eles têm essa ação, a gente chama o Bom Samaritano, para irmos juntos e com muita prudência para os locais, né, exatos e sentar, e escutar, entender, e escutar a dor e a partir daí levantá-los para uma ressurreição. E a gente tem inúmeros testemunhos de irmãos, né, que de fato a gente toca, né, como o Papa Francisco diz, ele falou uma coisa muito forte, né? Não é só dizer que, pobrezinho, e seguir. Como o testemunho do Bom Samaritano, ele estava caído, ferido. Passou, muitas pessoas olharam, provavelmente sentiram ali, tadinho, e passaram direto. Mas ali a situação é abaixar-se, entender, levantar, colocar no ombro e caminhar, né? E hospedar, enfim. Exatamente, é um mistério de amor, né? É isso aí. E, assim, complementando a resposta da Camila, né? A experiência que eu também vou vivendo é que precisamos nos arriscar para evangelizar os pobres. E também a gente precisa entender que o pobre, ele é uma pessoa como qualquer outra. Então, a primeira coisa é retirar os rótulos, a primeira coisa é quebrar os estigmas, entender que aquele irmão, ele precisa ouvir, né, a palavra de Deus, precisa ser alcançado. E entender que aquele irmão, ele está num processo de conversão, como qualquer outra pessoa que eu evangelizaria no shopping, no mercado, né? E é interessante porque a evangelização dos pobres, a gente precisa se arriscar. São os resgates impossíveis, né? E para realizar esses resgates impossíveis, a gente vai precisar ir em lugares onde, para outras pessoas, é uma verdadeira loucura, assim, entrar em favelas, entrar em boca de fumo, né? Mas saber que se eu não for, talvez aquela alma não vai ser resgatada. Exatamente, é aquele lance da igreja em saída que o Papa Francisco nos chama a viver. E a gente está escutando um pouquinho da vida dos dois, do trabalho dos dois, e a gente quer continuar ouvindo testemunhos de pessoas que vão até aqueles que mais necessitam, levando esperança e alegria. E tem uma galera, uma companhia de artes aqui em Fortaleza, a Companhia Avia, que vai para as ruas levar apresentações artísticas àqueles que mais necessitam. Vamos conferir esse belíssimo trabalho. Eu sou atriz, diretora e produtora cultural do grupo Avia de Teatro. Esse amor eu quero amar até quem me fez mal. Esse amor eu vivo e revivo todos os dias. Jesus, filho de Davi! No período da Semana Santa, nós temos um espetáculo de rua chamado As Margens. E a gente apresenta esse espetáculo nas ruas de Fortaleza, na qual Jesus ele é uma pessoa em situação de rua, um morador de rua mesmo, né? E o público desse espetáculo são eles. A gente convida, a gente vai até eles, leva o cenário, o teatro, tudo pra lá e eles assistem a peça. A primeira vez que eu apresentei esse espetáculo eu fiquei muito mexida, porque não era comum levar espetáculo para eles. Tanto que a gente montou as arquibancadas, fazia todas as coisas, ia convidar eles para entrar, para sentar, eles não queriam ir. Teve um que inclusive sentou na pontinha da arquibancada, imaginando que a qualquer momento alguém iria enxotá-lo dali. E quando ele foi relaxando, ele foi chorando. Inclusive um outro senhor que estava do lado dele, seu Antônio, eu nunca me esqueço.
Seu Antônio chegou pra gente depois e agradeceu. Ele estava tão sujo, sabe aquela pessoa que não toma banho há muito tempo? E a gente conseguia ver só a cor da pele dele pelo canto da lágrima que saiu. Aquilo, ele agradecendo, chorando, um senhor que vivia na rua há muito tempo. E a gente, no final do espetáculo, a gente dá um lanche. Ele nem queria o lanche. Ele não quis o lanche, ele só agradecia porque alguém tinha se lembrado dele e transformado Jesus numa pessoa parecida com ele, porque na cabeça dele não era assim, que as pessoas diziam. Dentre essa experiência, né, do Jesus pobre, do Jesus que vai ao encontro das nossas misérias, há um momento de partilha, um outro momento, uma outra vez a gente apresentando para eles, um senhor que vendia coisas no centro da cidade, ele vendia aqueles santinhos e um terço, né, ele começou a assistir no chão mesmo. E quando a gente faz teatro de rua, a interferência da rua, ela faz parte do teatro. Se passar um bêbado, ele entrar na cena, a gente tem que interagir com ele. A gente não para o espetáculo, porque a rua é o local, né? É pra lá, a gente que tá no lugar deles, né? Então a gente interage. E esse senhor, quando terminou a peça, a gente agradecendo e falando, ele entrou no meio do elenco e começou a dar pra gente os santinhos dele. Tudo que ele tinha, dava os tecinho. E a gente, sem entender, ele disse, eu quero partilhar alguma coisa, porque vocês deram tanto pra gente, eu quero partilhar. E aí eu morria de chorar, me escondia, morria de vergonha, né? Ia pra um canto chorar, depois eu voltava pra agradecer. Mas o que eu entendi é que sempre o pobre vai ter algo pra dar, porque ele muito recebeu e porque ele se sente feliz. Ele quer dar alguma coisa. Se você vira um pobre ganhando uma água, ele divide com alguém. Ele não toma aquilo tudo sozinho. Então, toda vida que eu apresento esse espetáculo, eu tenho essa experiência de que sempre temos algo a ofertar ao outro. Mesmo que seja um sorriso, mesmo que seja um escutar. A nossa vida é um dom que pode ser ofertado ao outro. E é isso. Espero que vocês também tenham essa experiência com o pobre, com a partilha e com Deus que se abaixa na nossa miséria. Shalom. Obrigado a Neide Oliveira pela sua participação, também pelo seu serviço, né, de evangelização através das artes. Estamos recebendo hoje aqui Camila Corrêa, da Obra Lumen, e também Lucas Lobato, da comunidade Shalom, Projeto Shalom, Amigo dos Pobres. Camila, fala um pouco do que a Obra Lumen é chamada a fazer concretamente, quais são os serviços que vocês fazem com relação aos pobres. Então, nós como Carisma, nós somos chamados a ser essa luz do ressuscitado para o mundo, sendo essa resposta de amor, especialmente aqueles lugares onde tem mais trevas, onde estão mais ali obscuros, e nós sabemos, né, onde estão, né? Ali na indiferença, sendo essa ponte às pessoas que hoje estão presas, como a gente falava, dentro desses muros, não porque querem, mas porque às vezes não tiveram acesso, né, a esse Jesus que está ali escondido, esse tesouro que está ali escondido, tanto naqueles lugares onde estão escondidos os mais pobres, né, que precisam ser alcançados por nós. Então, somos chamados a ser essa luz, né, essa ponte, essa cultura do encontro que o Papa Francisco vem anunciando. Nós, missionários, Comunidade de Vida, todos nós moramos com os mais pobres, né? Temos hoje, em várias cidades, assim, em 6 cidades, atualmente na África nós estamos, o Leandrito está lá. E aí, dentro das nossas comunidades de vida, nós moramos com as acolhidas e acolhidos que saíram das ruas, nós trazemos para nossa casa. Eu hoje moro com mulheres e crianças em situação de rua. Na minha casa é uma casa de caminhada, que a gente chama. Então, são mulheres que estão há alguns meses já, não é uma casa de triagem, elas não acabaram de sair das ruas, mas elas já estão caminhando há um tempo, elas trazem os filhos delas, então é uma casa bem animada, que tem filhos também, muitas crianças. E aí nossa rotina é para elas, né? Então nossa rotina é com elas, dormindo e acordando com elas. Nossa, bem intenso, né? A dedicação de vocês. Sim. Temos a nossa vida de oração, temos nossa vida comunitária, temos nossa vida também o apostolado para a comunidade, mas também o nosso centro é Jesus nos Pobres para com elas, né? Elas passam um dia na casa, nós moramos com elas. Desenvolvem atividades também, vocês propõem para elas. Tem a rotina para elas, né? Que nós somos, aliás, coordenadoras da Casa da Rotina, nós nos dividimos nesse sentido. E aí, com isso, laboterapia, né, a rotina para elas se sentirem em família, mas também terem o sentido de casa novamente, ser família novamente. Aí, a caminhada de 9 meses, depois ressocialização ou escola missionária, dependendo daquilo que ela se sinta chamada. Isso é a recuperação, o trabalho de recuperação. Mas também tem o de prevenção,
que são os centros sociais, que também em nossa comunidade de vida, alguns missionários moram nos centros sociais, que são aqueles que as crianças ainda não, né, aquelas pessoas ainda não chegaram a usar drogas e ainda não chegaram à situação de rua. Né, as crianças estão naqueles lugares... Estão numa situação de risco, né? Exatamente. Risco de... Tem os pais que usam, muito provavelmente a mãe que está ali naquele lugar de tráfico, né? Mas nós estamos naqueles locais e temos centros sociais que oferecem atividades educativas, esportivas, culturais e funcionam todo dia, vários horários, e as crianças ficam quase o dia todo lá nos nossos centros sociais, para que não fiquem nas ruas. Então, é um trabalho de prevenção e de recuperação, né? Aí, além da comunidade de vida, tem a comunidade de aliança também, que faz, dentro da vida secular, também todo esse trabalho apostólico dentro dessas realidades, né? Bem resumido. Que legal o trabalho de vocês, viu? E, Lucas, como é que você vê a importância das atividades do projeto Shalom Amigo dos Pobres? Então, o Shalom Amigo dos Pobres, ele faz parte de uma grande companhia de pesca em vista daqueles mais necessitados. E hoje, né, a Casa São Francisco, que inclusive ela já existe há 23 anos, mas essa pandemia ela nos fez reinventar e ampliar o trabalho com os mais pobres. E lá a gente vê a importância do nosso trabalho, porque através das atividades, das oficinas, da evangelização, do cuidado de saúde, cuidado social, a gente vai buscando resgatar aquela pessoa de uma maneira assim integral, sabendo que ela precisa escutar o anúncio de Deus, ter o sentido de vida de volta, mas para um pobre é muito difícil você dizer, olha, Deus te ama, e você não dá o prato de comida, você não dá uma roupa para ele se vestir, você não dá uma oportunidade concreta de trabalho, de resgate dessa dignidade humana que envolve o todo da pessoa, né? É importante que uma coisa acompanhe a outra também, né? Exatamente. E lá no Amigo dos Pobres, né, daqui de Fortaleza, e também o Amigo dos Pobres que está espalhado já em várias cidades do Brasil, essa é um pouco da nossa missão, né, que é esse resgate integral do homem, né? E a gente sabe que para isso também a gente não consegue sozinho, por isso a gente conta também com os nossos amigos, para nos ajudar a ser amigo dos pobres, né? Então, a gente trabalha em parceria com a Obra Lumen também, né? E uma curiosidade, a gente já se conhecia, porque ele já foi me visitar lá em casa, porque uma das nossas acolhidas foi resgatada pelo Shalom do Amigo dos Pobres. E aí ele entrou em contato com a gente, nós acolhemos, Legal. E aí eu conheci o Lucas porque ele estava lá em É casa. interessante esse intercâmbio, Comunhão né? de carismas, né? E a casa da Lumen assim, é incrível, né? Eu saí de lá apaixonado. E a experiência que a gente vai vivendo também com essa comunhão dos carismas, né, que trabalham com os pobres, as vocações, é um pouco até da experiência assim, de Santa Terezinha para mim, porque Santa Terezinha ela queria ser tudo, né? E a cada carisma novo que eu conheço, né, cada trabalho novo na igreja, eu saio com aquela vontade, meu Deus, eu quero ficar aqui, eu quero trabalhar aqui, né? Porque a gente sabe que é esse grande jardim, né, que é a igreja, com vários trabalhos diferentes, vocações diferentes, mas que o fim é o mesmo, né, que é esse resgate do homem. Como é que é a rotina dos homens que frequentam, né, o projeto, que saem das ruas? O projeto começou na pandemia, existia a distribuição de quentinhas, vocês eram algumas daquelas pessoas que se arriscavam mesmo, iam até as ruas quando muita gente estava dentro de casa. Vocês continuam nesse trabalho de distribuição de alimentos? Como é que é o acolhimento das pessoas? Quantas pessoas por dia vão até a casa do Shalom Amigo dos Pobres? O Amigo dos Pobres ele começou, né, por conta dessa ampliação que nos foi impulsionada por Deus devido à pandemia. Então nós começamos primeiro com um trabalho que foi assim a caráter emergencial. A nossa preocupação inicial era não deixar que aqueles irmãos em situação de rua, por conta do lockdown, do comércio fechado, né, passassem fome, adoecessem, né? Só que com o tempo, né, a gente foi vendo que aquele trabalho ele precisaria ser permanente. E hoje, né, a Casa São Francisco ela é um centro de convivência para pessoas em situação de rua. E lá eles chegam, tomam um café, tomam um banho, recebem uma roupa limpa. Tem oportunidade, né, naqueles que querem, de ter uma conversa com o assistente social, retirada de documento, conseguir algum auxílio
social, né? Inclusive, você também é enfermeiro e coordena a parte da Isso. saúde lá no projeto, né? E lá também a gente tem esse trabalho com enfermeiros voluntários, médicos voluntários, também advogados, tudo mais, que a gente vai tentando alcançar de uma maneira completa, assim, né? Em vista do resgate. E um dos trabalhos que a gente faz, assim, que é o nosso foco também, é o resgate das drogas, né? E por isso que a gente conta também com as instituições amigas, né? A Fazenda, a Obra Lumen, porque para alcançar algum desses amigos a gente precisa ir também nessa questão da drogadição, que é algo presente na maioria deles. Que legal conhecer o trabalho dos dois, né? E olha, gente, uma grande novidade. Nos dias 21 e 22 de novembro, exclusivo nos cinemas, nós vamos poder assistir ao documentário de Madre Teresa de Calcutá. 25 anos depois da morte dela, nós vamos conhecer a abrangência do trabalho das missionárias da caridade nos 5 continentes. Confere aí algumas imagens desse novo documentário que promete. I want to be a missionary, to go out and give the life of Christ to the people in the missionary countries. She was a small, tiny, bent woman, but she had a commanding presence. You could feel an aura about her. An aura not of power, an aura of simplicity and holiness. She made a remarkable vow to God, never to refuse him anything, or to give him whatever he would ask. She was strong. She was firm. She was a tough cookie. She was tough in Jesus. She wanted to love until it hurts. She hated publicity. She suffered the celebrity. But she accepted it if it was going to help the poor. When she smiled with the lines in her face, it was almost like an exclamation mark of joy. For Mother Teresa, there were no expendable people. Everyone has dignity and worth because everyone is made in the image of God. Lord, make me a channel of your peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light. Daqui a pouquinho a gente continua conversando mais com o Lucas Lobato e a Camila Correia, trazendo experiências marcantes do trabalho deles e de serviço aos pobres. E, gente, nós vamos conhecer também o trabalho da Toca de Assis aqui em Fortaleza. Nós vamos conhecer o trabalho das irmãs que se dedicam ao serviço àqueles que mais necessitam. Lembrando para vocês que ainda hoje nós temos a adoração ao Santíssimo Sacramento. Você pode enviar suas intenções de oração para nós. Afinal de contas, nós todos somos pobres e necessitados do auxílio da graça de Deus. Por isso, convida aquele familiar, convida aquele amigo, manda o link dessa transmissão naquele grupo do WhatsApp e convida todo mundo a viver essa experiência única com Jesus na adoração que nós vamos ter. A gente vai agora de música e daqui a pouquinho nós estamos de volta.
ser instrumento teu, instrumento do teu amor. Quero ser instrumento teu, quero ser instrumento teu. Quero ser instrumento teu, instrumento do teu amor. Do teu amor. Que a minha vida seja para revelar tua presença, luz de um novo tempo em mim. Teu Santo Espírito toque a minha história e reacenda o sentido pra te seguir. Pra te seguir. Você mudou minha história e eu vou contar pro mundo inteiro. Jesus mudou minha vida. Você tocou minha história, eu vou gritar agora. Mudaste o meu plano em festa para sempre, para sempre. Mudaste o meu plano em festa para sempre, para sempre. Mudaste o meu plano em festa para sempre, para sempre. Mudaste o meu plano em festa para sempre, para sempre. Quero ser instrumento teu, instrumento do teu amor. 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 Vamos fazer barulho, vamos fazer